E quanto ao envolvimento do irmão do Lula, ele de fato era vice-presidente do Sindinap, eu acredito que era o nome, mas eu aponto o seguinte, foi o próprio Sindinap, um dos órgãos que denunciou as fraudes. Foi a coordenadoria jurídica que fez a denúncia dessa fraude. Então, o governo tem algumas questões complicadas e deve temer, mas ele está vacinado, ele tem bons argumentos para distribuir essa culpa muito mais ao governo Bolsonaro do que ao governo Lula. Olha, discordo, meu estimado debatedor. O governo do PT, ele não precisa ter medo de CPI nenhuma, porque o Lula governa de mãos dadas com o judiciário e com a imprensa. Lula e os seus aliados, eles são poupados tanto nos tribunais quanto nos jornais. O senhor G. Dias, por exemplo, o ministro do Lula, aquele ministro do Lula que abriu as portas do Palácio do Planalto para os manifestantes, para os vândalos do 8 de janeiro, nunca foi importunado nem por magistrados, nem por jornalistas. Enquanto isso, tem assessor do ex-presidente Bolsonaro, que foi preso com provas forjadas, torturado na cadeia e que segue sem as suas liberdades até hoje, mesmo com a sua inocência provada. Tá? E ninguém questiona, ninguém pressiona, ninguém exige esclarecimentos, nem no judiciário, nem no noticiário. O maior aliado do Lula, pegando um outro exemplo nas redes sociais, é o deputado André Janones. E ele foi flagrado num áudio promovendo aquela prática antirrepublicana da rachadinha. Mas o seu processo político foi arquivado na Câmara pelo senhor Guilherme Boulos, um aliado de extrema esquerda do PT, e o seu processo penal, se eu não me engano, foi resolvido com um simples ressarcimento. Tá? E como que a imprensa cobriu esse escândalo? Sem dar aí grande destaque e com a maior naturalidade. Olha só isso aqui. Portal G1, tá? STF valida acordo em que Janones admite rachadinha e arca com multa para não ser processado. Janones admitiu formalmente a prática do crime, o parlamentar pagará R$80 mil à vista e o restante em 12 parcelas, fecha aspas. E aqui é preciso deixar bem claro que o pagamento foi em 12 vezes sem juros, porque nesse crediário do judiciário, os aliados do PT negociam a prazo, mas os inocentes da direita pagam antecipado. Tudo muito diferente de quando aquelas suspeitas de rachadinha recaíam sobre o gabinete do filho do ex-presidente Bolsonaro. Aí teve gritaria, processo penal, STF, cobertura na mídia, indignação nas redações, e a gente chama isso de duplo padrão. Mas seguindo, finalmente trazendo aqui para o tema em debate, como bem citou o doutor Guilherme, nós temos o caso do irmão do Lula da Silva, o senhor José da Silva, conhecido, vejam só, como Frei Chico. E, óbvio, a gente presume que esse Frei Chico seja mesmo um homem santo, considerando que o seu irmão Lula se considera a viva alma mais honesta do país e disse isso com todas as letras. O fato é que, contrariando toda essa honestidade da família Lula da Silva, há fortes evidências de que o sindicato dirigido pelo Frei Chico, o irmão do Lula, tenha roubado milhões e milhões de reais de velhinhos, de vulneráveis, com aqueles descontos fraudulentos das aposentadorias, nesse esquema que ficou conhecido como a farra do INSS. Trago aqui para vocês uma manchete aqui da casa, da CNN Brasil. Sindicato que tem irmão de Lula como vice-presidente arrecadou 259 milhões desde 2019. Vejam só o salto. A investigação da Polícia Federal apontou aumento de arrecadação de 17 milhões em 2019 para 90 milhões em 2023. Só que é pior ainda, Leandro, deixa eu me esticar um pouquinho aqui. Como noticiou o site do Metrópolis, para cada aposentado que era descontado, o sindicato do irmão do Lula pagava uma comissão para os dirigentes. Ou seja, se houve fraude, como parece que houve, ela era incentivada com bônus milionários. Então, esses são os fatos. Mas aí quando a gente vai ver como as autoridades reagiram a isso, olha essa matéria aqui da Fórum. PF nega investigação contra o irmão de Lula e o seu sindicato. Manchete da CNN Brasil. AGU exclui sindicato do irmão do Lula de bloqueio de recursos. Então, para dar uma amarrada e responder aqui a questão em debate, o governo Lula e os seus aliados, os seus parentes nos sindicatos, eles devem temer o impacto de uma CPI do INSS? Não, Leandro. O Lula não precisa ter medo, porque o Lula não corre risco. Nesse jogo, ele é amigo de quem apita e ele é amigo de quem narra. O time adversário pode até se esforçar, mas o resultado final dessa partida está garantido, infelizmente.